Bem-vindo, artista! Hoje nós vamos falar sobre poliformismo. O poliformismo é a capacidade que o método tem de ter vários comportamentos com a mesma assinatura. Falando assim, fica um pouco complexo de entender, mas a gente vai lá no código para ver isso daí. Mas entenda assim, o que é poliformismo? Tá, eu tenho um método e eu tenho 2, 3 ou 4 ou quantas versões desse método que eu queira ter. E esse método, em resumo, vai estar fazendo a mesma coisa, porém, de maneiras diferentes. Senta o dedo no like aí e se inscreva no canal e vamos para a prática falar sobre poliformismo. Bom, eu deixei aqui um arquivo poliformismo criado e nós vamos criar aqui uma classe pagamento. Beleza. Pagamento, ele vai ter um construtor que sempre que a pessoa quiser pagar, ela me passa aqui um valor. Aí o que essa classe iria fazer? Né? Essa classe ia simplesmente pegar esse valor e jogar para algum local. Então vamos imaginar isso. Eu vou ter que ter aqui uma propriedade valor, e esse valor vai receber o valor que foi criado na hora que instanciaram essa classe. Beleza, eu tenho que também ter um método aqui, vou colocar void, tá? Processar pagamento. Ok. Nesse processar pagamento, vamos supor que eu não vou fazer esse método aqui. Então o que eu faria? Essa classe teria que ser abstrata. E aqui eu criaria um método abstrato, certo? A gente viu isso daqui na aula anterior. Então eu teria essa classe aqui abstrata para poder fazer o pagamento. E qualquer classe que herdasse dela iria ter que implementar esse método processar pagamento. Então isso daí é a abstração. Mas eu não quero fazer essa abstração, eu quero continuar com a minha classe pagamento aqui sem abstrair. Mas eu posso colocar aqui esse método virtual e aí eu vou implementar esse método aqui. Então suponhamos que aqui eu vou fazer o quê? Eu vou botar só console, tá? Porque a gente não está de fato fazendo nada. Mas o que eu faria aqui? Sei lá, enviaria o dinheiro para a conta. Enfim, pegaria aquele valor e colocaria ele no devido local. Esse aí seria o nosso pagamento. Já conseguiria instanciar essa classe, passando um valor e chamando esse método para processar o pagamento, que iria fazer isso para a gente. Mas por que eu coloquei virtual aqui? Eu coloquei virtual para dar a oportunidade de quem herdar dessa classe pagamento conseguir criar um outro comportamento para esse método. Então vamos lá ver como é que a gente faria isso. Uma classe, vou botar public class, pagamento boleto. Ok, herdando de quem? Pagamento. Beleza, eu botei público, vou botar público aqui também, que aqui é um detalhe, ó. Ele está reclamando que essa classe aqui, ela é menos visível do que a classe anterior. Então, se eu coloquei público aqui e herdei de pagamento, pagamento tem que ser público, senão não dá certo. Eu poderia privar isso daqui. Nós vamos falar sobre private, public, mais para frente aí. Continua acompanhando que a gente vai falar sobre isso. Então, public, pagamento, eu vou criar um construtor, o pagamento boleto. Aí nesse caso, o pagamento de boleto, eu tenho que ter um valor, né? Todo pagamento tem um valor. Mas eu também tenho aqui, vou botar um string, número do código de barras, né? Eu tenho isso daqui. Então eu teria aqui um public decimal valor, que eu já tenho lá na classe base. E eu teria aqui também o número do código de barras. E aí o que eu vou fazer com esses parâmetros que chegaram? O número do código de barras, que está ali embaixo instanciado, ele é meu, ele me pertence. Então eu vou simplesmente passar o parâmetro que chegou para esse atributo aqui. Só que esse valor está lá na base, ó, está lá em pagamento. E como é que eu passo para lá? Eu venho aqui na frente, ó, coloco 2 pontinhos, base, e aí eu passo os parâmetros da classe que eu herdei. Então eu passo o valor para lá.
Então sempre que você vê 2.base, eu estou falando assim, ó, no meu construtor, quando eu construo essa classe, a classe pagamento também é construída, porque eu herdo dela. Mas lá na instância dela, ela está esperando que eu passe um valor para ela, para mim poder instanciar. Então se eu não passo isso daqui, vai ficar reclamando, ó. Eu preciso passar. E eu passo dessa forma, 2 pontos, olha. A minha herança vai receber o valor. Então sempre que você vê isso daqui, eu estou passando para o construtor de quem eu herdei os parâmetros. Se tivesse 2 parâmetros aqui, ó, string test, aí eu preciso passar alguma coisa aqui, ó, testei, entenderam? Então aqui é o construtor da classe pagamento boleto e aqui eu estou passando os parâmetros para suprir a necessidade da instância pai, né, da onde eu herdei. Então vou tirar isso daqui e aí nós vamos ver o seguinte: como eu fiz aquela herança, aliás, como eu fiz esse método virtual, significa o quê? Eu sou obrigado a implementar essa classe aqui dentro da minha classe pagamento boleto? Não preciso. Mas o pagamento de boleto com certeza seria diferente do pagamento de um valor qualquer. Eu teria que fazer alguma ação. Como eu criei esse método aqui virtual, significa o quê? Que eu posso sobrescrevê-lo. Então eu venho aqui e boto public override void, né? Tem que ser igual o método processar pagamento, e aí ele já até montou aqui para mim sozinho, ó. Se eu instanciar o pagamento boleto e chamar esse método processar pagamento, ele está falando assim, ó, base, né, o pagamento que eu herdei, faz aí esse método. Então vai escrever o que no terminal? Enviaria o dinheiro para a conta. Mas se eu quisesse fazer outra coisa aqui, antes de processar esse pagamento, antes de mandar esse pagamento lá para a conta, né, provavelmente eu teria que fazer aqui, abater boleto ou alguma coisa, né, e depois eu mandaria processar esse pagamento. Então, ou seja, eu sobrescrevi. Isso daqui é uma sobrescrita de método. Ou seja, usamos poliformismo por sobrescrita para poder sobrescrever o que o método faz. Precisaria chamar o base aqui? Precisaria, né? Porque a gente botou a responsabilidade de pegar o dinheiro e colocar em algum local na classe base. E não importa de que maneira foi feito esse pagamento, se foi por boleto ou se foi por cartão, nós vamos criar aqui uma classe também, né? Pagamento cartão para a gente exemplificar. Então, ou seja, quem vai fazer de fato a transferência de um lado para o outro, é a mesma coisa. Vai ter um construtor. E aí, no caso do pagamento de cartão, eu vou ter o valor. E eu vou ter que ter também o número do cartão. Ou outros dados também, né? Estou exemplificando aqui só para entendermos o que a gente tem que fazer. Então já passo lá o valor para a classe base. E aí eu tenho que ter aqui um atributo. Número do cartão. E aqui eu pego o número do cartão. Recebe o parâmetro que entrou. Mesma coisa aqui de cima. Só que aí eu posso sobrescrever o método, como nós fizemos aqui, ó. Então, abater. Aí no caso não tem que abater nada, né? Simplesmente pagamento cartão. Poderia ter quantidade de vezes, né? Você vai pagar em uma vez, 2 vezes, ou seja, parcela. Então, se a gente colocasse aqui quantidade de parcela, parcelas, vou colocar só parcelas, e aí eu iria esperar também aqui, ó, as parcelas que me interessam. Aí eu venho aqui e colocamos aqui, alimentamos esses dois atributos. Beleza, com esses dois atributos alimentados, com certeza eu iria fazer qualquer coisa aqui para poder realizar esse pagamento via cartão. E depois chamaria a classe base para poder falar assim, olha, coloca esse dinheiro ali porque ele entrou. Certo?
Então a classe base ficaria fazendo o quê? Só pegando o pagamento que aconteceu e suponhamos que ele iria no banco de dados, naquela conta, né? Talvez a gente colocasse o número da conta aqui, né? Poderia ter aqui, ó, número da conta. Com certeza um pagamento iria ter diversos parâmetros, isso aqui é só para exemplificar o poliformismo. Mas aí todo local aqui iria ter que passar o número da conta também, ó. Tanto o valor quanto o número da conta. Aqui embaixo também, ó, valor, número da conta. E lá para a base também mandar o número da conta. Então, usando aqui o virtual, a gente consegue falar assim, eu faço isso daqui. Mas você pode sobrescrever. Você pode simplesmente modificar o que eu estou fazendo, né? Inclusive nem precisava chamar o base. Só que se eu não chamar o base aqui, o que vai acontecer? O pagamento não vai acontecer, né? Vai acontecer o pagamento, mas não vai ser feito o que a classe pagamento de fato quer fazer, que é transferir o dinheiro, suponhamos assim, né? Processar esse pagamento. Mas isso aqui foi só para exemplificar para vocês que a gente consegue criar um método virtual e depois sobrescrever usando o override aqui. Esse método aqui, ó, processar pagamento, ele poderia ser abstrato e ser obrigatório ser implementado na sua totalidade dentro das classes filhas. Poderia ser assim, mas aí não seria poliformismo, né? Seria abstração. Se eu não colocar virtual aqui, ó, eu não deixo as minhas classes filhas, ó, sobrescrever o meu método. Não deixo. Estou falando assim, eu faço isso daqui. Ponto. A classe que herdou pode chamar base para processar pagamento. Só que ela não consegue sobrescrever o método. Então, quando você quiser sobrescrever um método, você tem que colocar virtual aqui. Agora vamos pegar um exemplo para falar sobre sobrecarga de métodos. A sobrecarga de métodos, ela nos permite ter o mesmo método, o mesmo nome, fazendo coisas diferentes. Dentro do nosso exemplo aqui, eu estou sem ideia do que a gente poderia fazer. Eu vou colocar um método aqui, teste mesmo, tá? Aqui a gente tem que entender só os conceitos. Então, por exemplo, eu tenho um método teste, ele não tem parâmetro nenhum. E ele simplesmente, né, console, write-ln lá, teste. Ok, esse método tá aí. Eu posso sobrescrever ele aqui? Não, não consigo, porque ele não é um método virtual. Mas eu poderia criar esse mesmo método aqui embaixo? Poderia. Poderia ou não? Não, né? Não posso criar o mesmo método. Porque eu não posso ter o mesmo método com a mesma assinatura. Eu não posso fazer isso. Aí você vai botar um teste 2 aqui? Não. Se você tem um método na classe pai e você quer ter esse mesmo método na classe filha, você pode fazer uma sobrecarga. Você pode fazer uma sobrecarga. Mas aí a sobrecarga você precisa de parâmetros diferentes aqui, ó. Então isso daqui é uma sobrecarga de métodos. Ele tem o método teste, tanto aqui na classe filha quanto na classe pai. Só que a classe pai não pede parâmetro nenhum. Já a classe filha tem um parâmetro string teste. E eu poderia ter outro teste? Poderia. Poderia vir aqui, ó, mas aí o parâmetro tem que ser diferente. Então, por exemplo, int teste. Aí eu posso ter. Eu estou fazendo uma sobrecarga de métodos. Então, a sobrecarga nada mais é do que você ter o mesmo método, ó, diferentes vezes, mas com parâmetros diferentes. Eu poderia ter o string teste e int teste. É igual? Não é. São métodos diferentes, porém com comportamentos diferentes. Aí aqui no caso, dois parâmetros com o mesmo nome não pode, né? Então isso é sobrecarga, é você ter o mesmo método, com a mesma assinatura, né? Com parâmetros diferentes. Esse método aqui, ó, console write-ln, se você segurar o Ctrl e clicar aqui, você vai observar que ele tem diferentes versões. E se você vir aqui, ó, e colocar o mouse em cima, você vai ver que está aqui escrito na frente, ó, console write-ln passando string, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Eu não estou passando uma string. Então ele está falando assim, ó, console write-ln passando string, que é o que eu passei, mais 18 sobrecarga. Esse método ele tem 18 sobrecargas.
Se a gente for lá dentro da biblioteca, a gente vai ver, ó quantas vezes tem write_ln passando um buffer, um index, uma quantidade, passando só um buffer, passando um decimal, passando um double, passando um float, passando um int, um int, um long, um objeto, posso passar até um objeto. Então, ou seja, eu poderia simplesmente vir aqui no console write_ln e fazer isso aqui, ó. Posso, ele vai imprimir no terminal, ele está preparado para fazer isso. Passando aqui um número real, posso. Passando aqui uma instância de um objeto, ó, vamos fazer aqui um objeto. Vamos instanciar aqui um gato. Instanciar um gato. E simplesmente vir aqui e passar o objeto para ele. Posso. Ele está preparado para isso. Então, ou seja, às vezes você tem uma classe que ela já tem um método que faz devida coisa. Mas você quer modificar o comportamento desse método. Você quer criar ele com diferentes versões. Então, isso aqui se chama sobrecarga de métodos, tá? Sempre que você botar o mouse em cima e ver que tem outra sobrecarga, o que eu costumo fazer? Eu vou lá dentro do método. Eu gosto muito de olhar as bibliotecas e entender. Então, se você vindo no console write_ln, você já entende aqui, ó. Olha, está sobrecarregado esse método, tem ele diferentes versões aqui, ó. E aí você dá uma espiada lá na classe que você está usando, para você entender como é que ela se comporta. É muito importante isso daí. Vamos aqui no programa principal, que a gente vai fazer o seguinte, ó. Lista de pagamentos. Pagamentos vai receber uma lista de pagamento. Então tem uma lista de pagamento instanciada aqui na memória. E aí eu vou chamar aqui, ó, um new pagamento, um boleto, e um new pagamento cartão. Só que aí tem que passar os parâmetros, a gente já vai passar. Pagamento cartão, passando também aqui os parâmetros. Quais são os parâmetros? Primeiro, o valor, colocar qualquer coisa aqui, ó. Colocar o valor de 15. Aí ele me pede os parâmetros, ó. Eu olho aqui e está ali escrito os parâmetros que ele quer. O número da conta e o número do código de barra. Vamos pegar aqui e colocar qualquer coisa, tá? Código de barra seria qualquer coisa assim. Já o pagamento cartão, ele me pede valor, número da conta, quantidade de parcela e o número do cartão. Então, valor 55, número da conta, qualquer número aqui, parcela, vou botar 5 parcelas e número do cartão pode ser qualquer coisa também. Agora que eu tenho essa lista, eu vou chamar essa lista de pagamentos. O que eu posso fazer? Um for each pagamento em pagamentos, ou seja, estou fazendo um for, né? Um for em objetos, chamando aqui agora, ó, pagamento, ponto, processar pagamento. Então estou falando aqui, ó, pagamento. Quem é pagamento? O primeiro que vai entrar aqui é o pagamento em boleto. Ele tem um método processar pagamento e tem que ser executado o processar pagamento da classe pagamento boleto. Quando ele for o próximo elemento, vai ser o pagamento cartão. E aí ele vai ter que processar o pagamento da classe pagamento cartão. Vamos ver se isso vai funcionar? Criou a lista, vai pegar o primeiro elemento da lista e vai mandar processar o pagamento. Vamos ver o que saiu aqui no console. Aí olha lá, abater boleto. Depois enviaria o dinheiro para a conta. Então ele executou o que está dentro da classe filha e depois executou o que está dentro da classe pai. E se eu for agora no próximo, é o pagamento em cartão. Ó, processei o pagamento. Pagamento cartão, depois enviaria o dinheiro para a conta. Então, ou seja, a gente sobrescreveu o método para que ele tivesse diferentes comportamentos. Isso é o poliformismo, beleza? Então é isso, falamos sobre poliformismo e um conceito muito bacana, tá? Decora aí, isso aí é decoreba, conceitos são decorebas, tem que decorar. Então a gente usa poliformismo quando a gente quer obrigar as classes filhas a sobrescrever um método, né? Criando um método virtual ou abstrato também, né? Mas aí já é abstração.
E o mesmo método tem diferentes comportamentos, com assinaturas diferentes. Ele pode ter diferentes comportamentos. E aí isso se chama poliformismo por sobrecarga. Espero que tenham gostado desse vídeo. Programar é arte. Valeu!